Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 18 de julho de 2021. Hoje em dia, gente, se constituiu aí na política brasileira uma noção, até um certo ponto vulgar, de que o indivíduo que é contra o aborto, contra a liberação das drogas e contra o casamento gay é conservador e que ser conservador se resume a isso. O sujeito que pensa assim não deixa de ser conservador, mas o conservadorismo é uma corrente de pensamento político filosófico muito mais ampla e profunda. E aí eu pergunto a vocês, o que os conservadores querem conservar? Queremos conservar um modelo de sociedade que se erigiu no Ocidente, tendo por base três raízes fundacionais: a civilização grega clássica, o Império Romano e o cristianismo desde as suas origens e o seu desenvolvimento. Estas são as três vertentes das ideias políticas que fundamentam um modelo de sociedade no qual nós vivemos hoje e que está ameaçado pelas ideias revolucionárias dos esquerdistas e dos globalistas. Este é o assunto do meu vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que está doando pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda o canal a crescer, ajuda a expandir o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Gente, o Telegram é o último território livre da internet brasileira. Se eu for censurado em qualquer mídia social, lá você continua em contato comigo e com os meus conteúdos. Por segurança, criei também um canal alternativo na cos.tv. Dextra Jornalismo é o meu canal lá. Inscreva-se por segurança no meu canal do Telegram e lá na cos.tv, que você não perderá contato comigo se eu for censurado em qualquer mídia social, ok? Muito bem, gente, vamos ao assunto de hoje então. Como eu dizia, a experiência de vida, de liberdade, de institucionalidade que nós temos no mundo ocidental é uma experiência única. No Oriente, nos países islâmicos, na África, essa experiência não se realizou. Nas ex-colônias das metrópoles europeias, este modelo de sociedade foi, digamos, importado, implantado e praticamente o continente americano e a Europa vivem sob os fundamentos dessa experiência. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, implementou-a também, a Coreia do Sul, depois da guerra com a Coreia comunista também, mas são experiências únicas, raras em geral. O resto do mundo não experimenta esta noção que é aquilo, como eu disse, que os conservadores querem preservar ante a ameaça dos revolucionários comunistas e dos globalistas. Os fundamentos dessas ideias estão neste livrinho aqui, ó, gente. História das Ideias Políticas, de um autor chamado François Chatelet, em parceria com Olivier Duhamel e Eveline Fizier-Kouchner. Eu usei esse livro aqui durante uns 20 anos, dava aula sobre esses conteúdos. O livrinho já está bem detonado aqui, ó, vocês podem ver as condições dele. Foi de tanto manipular o livro em sala de aula e de tanto ministrar isso. Mas eu estou fora da sala de aula já fazem uns 5 anos, então tive que dar uma repassada. E, gente, eu vou ser impreciso e vou ser sintético, tá? Se eu tivesse que dar uma aula completa aqui, como eu costumava dar, eu ficava 4 horas numa sala de aula, às vezes precisava mais de uma aula para passar por todos esses conteúdos. Esse vídeo aqui vai ficar com cerca de meia hora, 40 minutos. Então, entendam as imprecisões. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar, podem procurar esse livro, acho que só encontram em sebos, e há outros historiadores que relatam essas experiências históricas também sob outros pontos de vista, ok? Nas ciências humanas não existe verdade única, né? Não é como nas ciências exatas em que 1 mais 1 é 2, se bem que depois da teoria da relatividade até isso é posto em dúvida, né? Então, a sociedade ocidental moderna, tal como nós conhecemos, nasceu da experiência da civilização grega clássica,
Ou seja, a civilização grega clássica é de um período que vai ali do século V, do século VI a.C. até o nascimento de Cristo, até o ano zero, certo? Depois do Império Romano e depois do cristianismo. As ideias filosóficas, o pensamento político que fundamenta a existência da democracia como nós conhecemos, da ideia de uma sociedade regulada por leis escritas e organizada e governada por instituições jurídicas, políticas e administrativas. E a ideia de separação entre Estado e Igreja são ideias que tiveram origem nas experiências civilizatórias, então, de gregos, romanos e cristãos lá no passado, há mais de 2000 anos de história. Esses fundamentos foram sendo estudados, aperfeiçoados, passados de pai para filho, de pensador a pensador. Cada período histórico lá tem os seus filósofos, tem os seus historiadores, tem os seus pensadores políticos, e esses fundamentos, então, foram sendo transmitidos geração após geração, de modo que a sociedade ocidental, tal como nós temos hoje, a noção de liberdade que nós defendemos hoje, né, de democracia, de igualdade dos cidadãos perante a lei, não caiu do céu e não nasceu ontem, ok? Nasceu então dessas 3 experiências civilizatórias. Bom, este historiador que eu estou usando como referência, ele divide a história da Grécia Antiga em 2 períodos. Então existia um período anterior, a chamada civilização clássica da Grécia, que foi esse período do século V, VI a.C. até o ano zero, que era o chamado período da Grécia feudal. Feudal por quê? Porque a Grécia era governada, digamos assim, por grandes famílias, por clãs que eram proprietários rurais. E a civilização grega, não me perguntem por quê, desde cedo apresentou uma inclinação para a vida sem violência, para a vida regulada por regras e normas, ainda que não se possa dizer que o que os gregos inventaram é algo tal como nós temos na sociedade atual, mas a sementinha da ideia de democracia, de sociedade regulada por leis, de vida na cidade, de igualdade dos cidadãos perante a lei e as normas de vida em sociedade, nasceu lá na Grécia. Mesmo antes da Grécia das cidades, a Grécia clássica, os gregos já apresentavam esta inclinação, né? Havia muitos conflitos violentos entre essas famílias de proprietários rurais ou, eventualmente, dessas famílias com membros do povo, artesãos, agricultores, pescadores e assim por diante. E dali já surge a primeira noção de um sistema jurídico legal. Drácon e Solon são os pais, considerados os pais da ideia de sociedade regulada em lei. Então, os gregos, num determinado momento do seu processo de evolução histórica, passaram a designar a indivíduos reconhecidos na sociedade pela sua sabedoria o papel de criar enunciados jurídicos que fossem servir de parâmetro para o julgamento das decisões que envolviam esses conflitos entre os proprietários de terra ou entre os cidadãos. Num primeiro momento, então, não se tratavam propriamente de leis. Drácon e Solon, então, vão desenvolver aos poucos esta ideia de que os conflitos sociais são regulados, num primeiro momento, por enunciados jurídicos, por princípios gerais que definem como devem se dirimir os conflitos de interesse na sociedade e, posteriormente, sim, por um conjunto de leis, de normas que vão regular a vida em sociedade. Então, vocês veem por que a gente não sabe, né? Isso aconteceu na civilização grega, no povo grego, entre os povos bárbaros, ditos bárbaros pelos gregos, né? Bárbaros porque não eram civilizados, os conflitos eram resolvidos pela violência. Então, em seguida, a Grécia começa a se desenvolver, aquela região ali, por causa das ilhas, tinha muitos portos, entrepostos, e o surgimento do comércio dá origem ao surgimento das cidades. E a vida na cidade, segundo Aristóteles, é aonde se realiza a virtude humana que nos diferencia dos animais. Logos, o conhecimento. Segundo Aristóteles, então,
O indivíduo, quando vivia isolado no campo, em propriedades rurais ou em aldeias, né, ele não tinha esta noção de, vamos assim falar, de planejamento estratégico, de capacidade de raciocinar, desenvolver argumentos lógicos, de argumentar politicamente e de refletir sobre o seu destino. É como se um indivíduo que vivesse no campo fosse uma espécie, vamos dizer assim, um indigente, alguém que vive da mão para a boca, né? Não pensa estrategicamente. Consegui a minha refeição agora, começo a pensar em como é que eu vou garantir a minha refeição seguinte. Quando o indivíduo se aglomera para viver em cidades, isso é um fenômeno que decorre do desenvolvimento do comércio, surge a necessidade de refletir sobre a sobrevivência coletiva. Como é que eu vou defender a cidade das guerras, das ameaças de outras cidades ou de outros povos? Como é que eu vou alimentar multidões? Como é que eu vou providenciar abastecimento de água das multidões, né? Moradia, condições de vida, são decisões que requerem soluções ou pela via da violência, como acontecia nos povos bárbaros, ou seja, um indivíduo mais forte se impunha sobre a comunidade, liderava a comunidade e definia quais seriam os destinos da sociedade, ou como inventaram os gregos, notadamente em Atenas, a mãe da democracia, o berço da democracia, uma cidade onde os cidadãos passaram a se reunir em praça pública e a discutir e a deliberar democraticamente sobre os destinos da cidade. Democraticamente aqui, entre aspas, o que está nascendo aqui é o germe da democracia, o embriãozinho da ideia de democracia. Por quê? Porque no momento em que os cidadãos se reúnem no chão da praça, discutem o destino da comunidade e deliberam sobre que caminhos a cidade vai tomar, vamos ou não vamos entrar em guerra? Né? Como é que vamos resolver o abastecimento de comida para a população no próximo inverno? E assim por diante, de forma votada, ou seja, cada cidadão no chão da praça levanta a mão, esta circunstância torna os indivíduos todos iguais. Um cidadão, um voto. Na teoria, no princípio, na filosofia, porque de fato, na Grécia existiam escravos que não votavam, mulheres também não votavam e jovens também não votavam. A noção de liberdade que os gregos tinham é uma noção diferente da de hoje. Não só os gregos, as populações todas dessa época escravizavam os derrotados nas guerras. Então, para os gregos, o homem tinha uma condição divina, mas divina aqui não estamos falando divina no sentido cristão. Estamos vivendo aqui, estamos falando de um período anterior ao surgimento de Cristo. Divina no sentido de que o ser humano nascia dotado dessa capacidade da retórica, do raciocínio lógico que se manifestava na sua plenitude com a vida na cidade. Mas para os gregos havia indivíduos que não tinham esta condição divina, que eram os escravos. Então, apesar de nascer aqui a noção de democracia, a ideia de que o destino da comunidade é deliberado pelos cidadãos votando como iguais no chão da praça, é uma ideia filosófica, é um princípio, porque votavam de fato, discursavam nas assembleias os chefes de clãs, os chefes de família, digamos assim. Notem que aqui já surge um outro princípio norteador da sociedade ocidental moderna, né? Até hoje nós cultivamos a ideia de que a família é a célula máter da sociedade. É um princípio que vocês já devem ter ouvido falar. Então a ideia de que o clã, a grande família, a família tradicional nessa época, né? Várias gerações vivendo dentro da mesma propriedade, dentro do mesmo teto, era o fundamento, a base da sociedade. Consequentemente, o chefe de clã era aquele que ia votar na assembleia e falar em nomes dos seus. Então a sociedade grega, à luz da experiência que nós vivemos hoje, ela não seria uma sociedade literalmente democrática.
mas é ali que nasce a ideia de democracia e de igualdade entre os cidadãos membros da polis. Polis, cidade. Política, eu já falei isso aqui em outros vídeos aqui no canal. Política, portanto, é a arte de participar das decisões coletivas sobre o destino da cidade. Então, a sociedade é uma criação humana e a deliberação sobre o destino da sociedade é feita através da política. E a política é o que? A ação humana, coletivamente, em assembleia, escolhendo os destinos da cidade, tomando as decisões coletivas sobre o que fazer para garantir a vida na cidade. Ser livre nessa época, portanto, era não ser escravo. Então, viver na cidade, ser protegido por um exército, era a condição de cidadania e a garantia de ser livre. A noção de Estado-nação, por exemplo, não existia. Quer dizer, a nacionalidade era uma coisa mais difusa, cultural. Na Grécia Antiga, cada cidade tinha uma personalidade. Por exemplo, eu usava muito este vídeo aqui, os 300 de Esparta, né? É um vídeo ficcional, existem 2 vídeos, até tem uma segunda edição desse filme, né? Eu usava em sala de aula. São filmes ficcionais, mas os roteiristas desses filmes normalmente vão estudar história. Então vocês vão ver ali que as cidades gregas, as cidades-estado gregas deste período, elas tinham personalidades próprias. A personalidade da cidade de Esparta, por exemplo, é uma personalidade guerreira. Né? Os espartanos eram treinados para a guerra desde o início. Atenas, por exemplo, que é a capital da Grécia até hoje, era a cidade da filosofia, do pensamento, berço da democracia, nasce ali. Então, cada cidade tinha uma autonomia, inclusive as cidades-estado gregas guerreavam entre si. Então, estamos falando aqui do nascimento da democracia, da ideia de que o destino humano é obra do indivíduo fazendo política, certo? Os gregos, ao contrário dos cristãos, do calendário gregoriano que surge depois, percebiam o tempo como sendo cíclico, assim como os orientais. A ideia de que, assim como as estações do ano, as fases da lua vão se repetindo ao longo do tempo, o tempo é cíclico. Isto aqui é uma ideia que aparentemente não tem conexão nenhuma com a nossa realidade, mas depois eu vou voltar a esse assunto. A concepção de tempo que nós temos hoje em dia no Ocidente, ela deriva do calendário cristão, né? A ideia de que o tempo é linear, de que tem um começo com o nascimento de Cristo, tem um antes de Cristo, um depois de Cristo, e que a noção de progresso e de desenvolvimento que nós nutrimos hoje na sociedade ocidental, ela parte do pressuposto de que nós temos uma origem, a criação divina, e um destino que é o paraíso. Portanto, é uma noção linear, né? Os dias vão se passando contados no calendário e lá no final do calendário, no infinito, está a nossa morte, a nossa ida para o paraíso ou para o inferno se a gente não se comportar direito, né? Mas para os gregos isso não existia. O tempo era circular, repetitivo, assim como para os orientais, né? Então, são 3 fundamentos básicos da filosofia grega. A ideia de que o ser humano nasce inclinado para a vida em sociedade, mas que esta natureza humana para viver agregado, viver aglutinado em sociedade, ela precisa ser organizada. E essa organização acontece na cidade. O tempo, portanto, é cíclico e há indivíduos que não nascem com a condição divina, ou seja, com a capacidade do raciocínio, da retórica, esses indivíduos, então, reservada a função secundária da escravidão, não lhes é dada a condição de cidadania, ok? Um historiador grego muito importante, que foi Heródoto depois, ao analisar as diferentes experiências e os diferentes estágios da vida na sociedade grega daquela época, do passado até o período da Grécia Clássica, classifica os regimes políticos em 3 tipos. A monarquia, que é o regime de governo de um só, a oligarquia, que é o governo de uma elite de famílias, ou a democracia, que seria o governo da maioria, ou o governo da comunidade, tá? Existe toda uma corrente de pensamento que diz que o conceito de democracia não está necessariamente associado à ideia de governo do povo, mas sim de governo da comunidade.
Mas o que nos interessa aqui é exatamente isso, quer dizer, a noção de que a democracia, tal como realizada em Atenas nessa época, no apogeu da Grécia Clássica, digamos, na experiência civilizatória mais evoluída daquela época, era de uma sociedade organizada em cidades, em polis, na qual o cidadão faz política, ou seja, ele delibera sobre o destino da comunidade, participando das discussões em praça pública e votando, deliberando e, consequentemente, definindo democraticamente o destino da sociedade, e a ideia de que a vida na cidade é regulada por leis, tá? Essa noção, como eu disse, nasce com Drácon e Solon, ainda na passagem da Grécia feudal para a Grécia clássica, mas está se desenhando aqui um modelo de civilização. Então, na Grécia ainda não existia governo eleito, tá? Então existia lá uma classe de cidadãos que eles chamavam de magistrados, que era uma espécie de, vamos dizer assim, de elite letrada, de anciãos, de indivíduos que tinham um conhecimento reconhecido pela sociedade como diferenciado e que eram, portanto, uma elite governante. Eles formavam conselhos e eram esses conselhos que enunciavam ou que, digamos assim, julgavam os destinos dos conflitos, e os reis, eles eram reis, mas não no sentido em que se constituiu a partir do absolutismo dos monarcas no final da Idade Média. O rei era praticamente um líder, e inclusive um líder militar, e havia um exército e um sistema de impostos para sustentar esse exército, para defender a cidade, mas o rei, nesta noção desta época, ainda não era, digamos, um indivíduo com soberania sobre o conjunto da sociedade. Ele era um líder, um membro da comunidade, destacado, mas é um modelo de sociedade que depois vai ser aperfeiçoado pelos romanos, tá? Outro filósofo importante, além de Aristóteles, como eu dizia, né, que é o idealizador desta ideia de que a virtude humana, logos, o conhecimento, a capacidade de raciocinar, de expressar um raciocínio retoricamente, é a forma mais elevada em vida de sociedade, é um filósofo fundamental para a noção de democracia que nós temos hoje. Outro pensador é o Platão. Platão é autor de uma obra chamada A República. A República de Platão era uma república, era uma sociedade idealizada, dividida em três classes, né? A classe dos cidadãos encarregados de prover a existência material, os trabalhadores, né? Artesãos, pescadores, agricultores. Uma classe de cidadãos encarregados de rechaçar as ameaças dos inimigos ou de proteger a comunidade internamente, a noção de exército e de polícia. E a classe dos destinados a governar, os pensadores, os filósofos, né? Uma ideia controvertida. Platão e Aristóteles divergiam nesse aspecto. Platão, de certa forma, é o pai da chamada teoria das elites da sociedade contemporânea, da ciência política contemporânea. A teoria das elites é uma corrente de pensamento dentro da ciência política que parte da ideia de que toda a sociedade é constituída de membros inclinados para governar e de outros membros destinados a serem governados. Então, toda a sociedade tem uma elite. E, para Platão, então, a sociedade deveria ser governada por esta elite. Platão era um filósofo, ele achava que o governo era destinado aos filósofos. Aristóteles, ao contrário, é um pensador que defendia que a filosofia deveria ser levada ao conjunto da sociedade e a retórica, ou seja, a capacidade de falar em público, assim como a filosofia, deveriam ser ensinadas a todos. Então, Platão achava que a democracia era ingovernável, que o cidadão dotado de uma boa oratória, ele manipulava as assembleias, ele manipulava os seus concidadãos, conseguia induzi-los a fazer o que ele queria e, consequentemente, a massa era manipulável e ingovernável. Vocês podem ver que até hoje existem pessoas que pensam assim, né? Que o governo deveria ser destinado só a quem tem diploma universitário, só a quem provou a capacidade e o conhecimento para ser um bom administrador e que pessoas comuns do povo jamais deveriam governar. Aristóteles, ao contrário, defendia a ideia de que se a filosofia fosse ensinada ao povo e se a retórica fosse ensinada ao povo,
sim, era possível qualificar a democracia. Vocês veem que as ideias estão presentes até os dias de hoje. Essas duas ideias, elas convivem, vocês vão ver que elas estão presentes no pensamento dos teólogos católicos posteriormente, ou mesmo dos pensadores do Império Romano, tá? Então, os gregos são, digamos, lá na origem da sociedade humana, os caras que primeiro pensaram as três questões fundamentais sobre as quais o homem se debate desde as origens da civilização ocidental. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O que os pensadores posteriores foram fazendo aí, atualizando a reflexão sobre essas três grandes questões, digamos, da filosofia, ok? Nasce então na Grécia a ideia de democracia, o princípio, a ideia de igualdade perante os cidadãos e de que o destino da sociedade deve ser obra da escolha coletiva dos cidadãos tratados como iguais no chão da praça, votando, levantando a mão, e a ideia de que a sociedade deve ser regulada por leis, por normas, né? Não por decisões aleatórias ou pela imposição de decisões pela força, ok? Bom, gente, tal como aconteceu então na experiência da civilização grega, né, que teve um período feudal e o período das cidades, o período dos grandes filósofos, o período da Grécia clássica, que foi esse período de aproximadamente 5 séculos, né, do século V a.C. até o nascimento de Cristo, a experiência da civilização romana, do Império Romano, teve um período da Roma republicana, que é tal como se ordenou um modelo de institucionalidade jurídico, política, administrativa e militar na cidade de Roma, e o período do Império, o período da Roma conquistadora. E o primeiro povo conquistado pelos romanos, ali por 250 a.C., é o povo grego. Então, os romanos invadem a Grécia e os romanos apresentam aí duas características. A primeira, que explica talvez a longevidade do Império Romano, que durou 1000 anos, é o fato de que eles absorviam os valores culturais dos povos conquistados. Exatamente, gente. Então, os romanos, quando conquistavam, derrotavam militarmente, eles faziam o quê? Eles transportavam para essas regiões conquistadas o modelo de organização institucional existente em Roma. E aperfeiçoavam essas instituições bebendo na fonte da constituição dos povos conquistados. E junto com Roma, naquela época, até antecedendo a experiência da República Romana, uma das civilizações mais avançadas de todo esse período era justamente a civilização grega clássica. Então os romanos vão absorver essa experiência e vão aperfeiçoá-la, certo? Então, o que os romanos vão fazer? Primeiro, eles vão transformar aquilo que era uma experiência embrionária de democracia, de deliberação coletiva dos cidadãos, do destino da comunidade, da existência de um conjunto de normas que regula a vida em sociedade, em um conjunto de leis escritas, as leis das 12 tábuas, e num conjunto de instituições administrativas, jurídicas, políticas e militares, certo? Então, os romanos vão dar um passo adiante. Num certo sentido, a democracia e o Estado moderno, tal como nós conhecemos e que foi ressurgir na era moderna, depois das revoluções burguesas dos séculos XVI, XVII e XVIII, é copiado ou inspirado na institucionalidade do poder da República Romana e depois do Império Romano. Então, os romanos partiam do princípio, né, de 3 virtudes, que é o direito, ou seja, a ideia de uma sociedade regulada por leis escritas, o pater familias, que é um princípio do direito romano. Lembrem-se que eu disse lá que os gregos nas assembleias, né, eram representados pelos chefes de clã. Essa ideia é importada pelos romanos, a ideia do direito romano, princípio do pater familias, ou seja, de que o chefe da família é quem demanda perante o Estado.
é quem representa perante o Estado a reivindicação de direitos ou a solução de conflitos. Então, quando havia conflitos, quem demandava ao Estado, digamos assim, quem, para usar uma linguagem contemporânea, quem abria um processo, né, para dirimir um conflito era os chefes de família, os pais de família. E, finalmente, as instituições republicanas. Quais são as instituições do Império Romano? O Senado Romano, certo? Ou seja, o poder legislativo. Então os romanos inventam a democracia representativa, a ideia de que existe um corpo jurídico, legislador, eleito pelo povo, que representa o povo e que legisla. Eram os senadores. Então em Roma havia eleições, gente, parecido com o que existe hoje em dia. Os senadores iam para a rua fazer comícios, pedir votos para serem eleitos para o Senado Romano. Existiam as legiões romanas, tá? Então o exército de Roma era considerado um poder político, se confundia inclusive, porque muitas vezes os generais das legiões romanas, quando eles conquistavam determinados territórios, o imperador destinava o governo desse território a esses generais, eles se tornavam cônsules, tá? Outra instituição eram os chamados magistrados, tá? Vocês notem que eu usei essa expressão falando lá da civilização grega. Os magistrados eram, digamos, uma elite de anciãos detentores de um conhecimento acima da média. Eram as pessoas a quem a comunidade grega atribuía o papel de, digamos, julgar e orientar as decisões da coletividade. Os magistrados na República Romana, no Império Romano, eram, digamos, um estamento burocrático do Estado. Eleito por determinados períodos, os magistrados poderiam ter funções jurídicas, funções políticas, funções administrativas ou funções militares. Era uma espécie de um estamento burocrático do Estado. Em alguns casos, essa função era obtida por mérito militar, como eu disse, né? Um general romano conquistador ia lá, derrotava um povo bárbaro, e ele, a partir dali, então, o imperador designava aquele território conquistado para ele ser governante. Ele era um cônsul pertencente, então, a essa camada de magistrados. E os indivíduos também encarregados da função de julgar. Hoje em dia, na nossa sociedade, o termo magistrado é aplicado exclusivamente aos juízes de direito, né? Mas na noção grega era essa elite, digamos assim, intelectual da sociedade, a quem cabia orientar a sociedade, julgar os conflitos. E no Império Romano já é uma noção um pouco mais ampla, né, de estamento burocrático do Estado com funções jurídicas, políticas e administrativas e militares. E os sacerdotes, tá? Lembrando, ainda não estamos falando da era cristã. Então, tanto gregos como romanos, como todas as civilizações daquele período, eram povos politeístas, adoravam diferentes deuses, tá? Então, se vocês quiserem se divertir um pouquinho, né, e ilustrarem a compreensão de vocês sobre esse período civilizatório, não pela visão da literatura e da história, eu recomendo, sob a civilização grega, que vocês vejam Alexandre o Grande. É um filme longo, acho que tem 3 horas e meia de duração, ou assistir Os 300 de Esparta, esse vídeo aqui que eu mostrei para vocês, né? Obviamente, como eu disse, são obras ficcionais, mas elas dão uma noção. É muito interessante você ler o livro de história e depois ver o filme. Você vê o filme ficcional com outros olhos, você entende, você tangibiliza, materializa a compreensão das coisas a partir daí, ok? E no Império Romano, assim como lá na República de Platão, havia uma quarta classe que eram os agricultores, os pescadores e os artesãos. No Império Romano havia estas classes. A noção de príncipe, né? Princeps do latim, é uma noção que nasce com o Império. Quem é o grande estrategista do Império é o senador Cícero, que viveu aproximadamente ali do ano 106 ao ano 43 a.C. Lembrando que a contagem antes de Cristo é ao contrário, né? Os anos vão diminuindo. Então Cícero era um senador romano muito importante, mas é quando Roma extrapola a noção de república, de vida na cidade, começa a conquistar vários povos. Num determinado momento, Cícero, o senador,
ele enxerga o império, enxerga a noção de que Roma tinha condições de dominar o mundo. E aí ele concebe a noção do imperador como sendo um indivíduo acima de todas essas instituições, uma espécie de árbitro, de tomador de decisões acima desses poderes. Então vocês veem aqui que é uma noção, se a gente fosse, digamos, comparar as instituições do Império Romano com uma monarquia constitucional parlamentarista, o imperador seria o rei, então ele é o chefe supremo das Forças Armadas, o representante do império. Abaixo dele você tem o Senado, a Casa das Leis, a representação do povo. Você tem lá os magistrados e os sacerdotes, que é a burocracia dirigente do Estado, e tem o povo, os artesãos, os agricultores e os pescadores. Ok? Essa institucionalidade é mais ou menos um modelo de institucionalidade que a gente tem na civilização ocidental moderna. Não pensem que isso nasceu agora. É tudo importado da Grécia e de Roma. Bom, o Império então começa a se fragmentar por 3 motivos. O primeiro motivo é aquilo que em latim se chama a Pax Romana. Né? O que é a Pax Romana? Pax com X. Né? É a ideia de que a paz havia se constituído sobre todos os domínios do Império simplesmente porque nenhum exército mais existia capaz de enfrentar e derrotar os romanos. A esta altura, os romanos haviam conquistado todo mundo aqui entendido o quê? Toda a Europa, o norte da África e um pedaço da Ásia. Tá? Então, o império se torna muito grande, gente. O império era muito imponente pela arquitetura, pela existência de um sistema de estradas, as vias romanas, que interligavam todos os territórios conquistados com mensageiros percorrendo esse território a cavalo, um sistema, digamos assim, de correio, né? A comunicação era fundamental para a dominação. Uma moeda única, com a cara do imperador cunhada no verso, né? Então, eram formas de dominação cultural. Os romanos, então, quando eles conquistavam os povos bárbaros, eram bárbaros por quê? Porque eles não eram civilizados tal como eram os gregos e os romanos. Eram povos que dirimiam seus conflitos através da violência. Então, os gregos inventam uma sociedade que resolve os seus conflitos na democracia e em enunciados jurídicos, em leis. Os romanos escrevem as leis das 12 tábuas, criam instituições jurídicas, políticas e administrativas e militares que vão disciplinar a vida em sociedade e expandem este modelo para toda a Europa, o norte da África e um pedaço da Ásia. E esse império vai durar 1000 anos, só que é muito difícil manter um império por 1000 anos com as tecnologias daquela época. A gente não tinha avião supersônico, míssil teleguiado, helicóptero, internet, telecomunicações. O negócio era mantido no braço, na espada, né? Espada é símbolo de poder, lembre-se do que eu falei, nós vamos falar disso mais adiante, né? E com o tempo, o imperador então, para manter o seu domínio, além de criar símbolos, né? Propaganda, que era a arquitetura, os prédios imponentes, a moeda com a cara do imperador circulando em todo o território do império, era uma forma de propaganda. O imperador não tinha como estar presente, não tinha pronunciamento em rede nacional de televisão do imperador. Né? Então a moeda era uma forma de, olha, esse aqui é o cara que me governa, é o imperador, aqui está na moeda. Né? Mas o imperador precisava também passar o tempo inteiro marchando com as legiões e passando pelos territórios. E aí o que acontecia? Quando o imperador tinha que viajar, em Roma conspiravam contra ele. Essa é que é a situação. Então havia um dilema. Se o imperador fica em Roma para evitar que conspirem pelo poder, os povos bárbaros conquistados começam a conspirar para se independizar, para recriar governos próprios e se separar de Roma. E se o imperador passa o tempo inteiro marchando pelos territórios, em Roma conspiravam contra ele. Então, isto foi, digamos assim, fragmentando gradativamente o poder do
Império Romano manter os seus domínios sobre uma região tão vasta do mundo. Na época, vamos dizer assim, o mundo era isso, né? A Europa, o norte da África e um pedaço da Ásia mais próximo do mundo ocidental. O segundo conflito, então, é este conflito sobre a sucessão do imperador. Um filme que eu adoro passar, infelizmente eu não tenho aqui, nunca comprei, mas olha, nesses canais de streaming aí vocês ainda conseguem ver, é o Gladiador. O Gladiador é um filme que se passa exatamente no apogeu do Império Romano. E o terceiro fator a contribuir para a corrosão do Império Romano não foi a derrota para nenhum exército, foi o surgimento do cristianismo. Então é o terceiro fator desagregador do Império Romano e é sobre o cristianismo que nós vamos falar agora. Muito bem, gente. Então o cristianismo surge no seio do Império Romano como uma religião perseguida. A origem do cristianismo são os textos sagrados do povo judaico, o Velho Testamento, tá? Então o cristianismo e o judaísmo nascem de uma mesma raiz e são as primeiras religiões monoteístas da história. Todos os povos, dos romanos para trás, antes, eram povos politeístas. Adoravam vários deuses, as suas divindades eram as forças da natureza, eventualmente animais ou monstros mitológicos, enfim. Quem se interessar por isso pode estudar a mitologia grega, pode estudar o Império Romano e vai saber detalhes nisso. No filme O Gladiador há um momento em que o Maximus vai enfrentar os seus inimigos e ele está orando ali para diversas estatuetas de madeira, né? Então eram vários deuses aos quais os romanos pediam ajuda, socorro antes das batalhas ou em situações de adversidade. O cristianismo e o judaísmo não. Aliás, o islamismo também tem origem no Velho Testamento, tá? A separação dessas religiões, principalmente do cristianismo com o islamismo, vai acontecer só lá no século VII depois de Cristo. Antes disso, era uma única religião que tinha como origem o Velho Testamento. Então, temos aqui situações diferentes. O cristianismo nascendo antes da igreja, como uma religião perseguida, anunciando Cristo, a vinda de Cristo, e depois um processo evolutivo em que Pedro, por desígnio de Cristo, funda a igreja, e aí tem um outro período que é a igreja como instituição de poder. Então, qual é a diferença e qual é a contribuição que o cristianismo introduz para a civilização ocidental e que vai se refletir depois politicamente? Primeiro, a contestação da ideia de politeísmo, que tem um componente político que vocês vão entender daqui a pouco. A ideia de que existe um Deus único, pessoal e criador, com o qual o indivíduo se relaciona pessoalmente. Ou seja, nada de feiticeiros, curandeiros, sacerdotes. O indivíduo comum do povo tem acesso a Deus através da oração. A sociedade, portanto, a lei é criação divina. Lembrem-se disso. Para gregos e romanos, né, a herança greco-latina, a sociedade é uma criação humana. A política é uma criação humana. O agir politicamente na cidade, na polis grega, o fazer política para os gregos ou para os romanos, que era eleger os senadores para governar e legislar, é uma atividade intrinsecamente humana. Então, na concepção cristã, a sociedade é criação divina e, consequentemente, o destino da sociedade está traçado nas escrituras sagradas e não necessariamente é obra humana. Bom, a partir daí, então, surge um conflito, né? O historiador aqui, o Chatelet, vai chamar isso de o conflito original do crente. Porque você tem uma sociedade, neste período em que o cristianismo está em ascensão, é uma sociedade preponderantemente pagã, em que os cristãos são minoria, mas em que os cristãos são militantes da fé. Quer dizer, a concepção que vai ser desenvolvida por Santo Agostinho numa obra chamada A Cidade de Deus, em oposição à cidade dos homens, é a ideia de que é missão do cristão não apenas seguir os 10 mandamentos, seguir a lei de Deus, mas também evangelizar. Hoje em dia, quando você olha
principalmente para os seguidores da fé católica, né? A adesão à igreja é uma adesão voluntária ou decorrente da educação familiar. Já nessas igrejas pentecostais você vê mais essa atitude do evangelizador. Muitas vezes do cara que vai para a praça pública com a Bíblia pregar o evangelho, ou seja, conquistar as pessoas para aderir à minha igreja. Então, neste período de ascensão da igreja, Santo Agostinho preconizava a ideia de que era a missão do cristão evangelizar. Não bastava ele se comportar conforme os 10 mandamentos, ele tinha que conquistar novos adeptos da igreja. E assim a igreja vai crescendo. Então, a noção de que cabe ao cristão evangelizar, quando se trata de pessoas comuns do povo, é exatamente eu vou conversar com o meu vizinho, vou conversar com o meu amigo, vou conversar com o meu familiar e vou tentar convencê-lo a se tornar cristão, a se converter. Quando este cristão é um príncipe, é um governante, é um rei, expandir os domínios da igreja significa, inclusive, a Guerra Santa, as cruzadas, ou seja, montar exército e marchar contra os territórios pagãos para submeter os pagãos à fé cristã, à evangelização. Tanto que as cruzadas eram acompanhadas de padres, assim como as expedições colonizadoras do Novo Mundo, eram sempre acompanhadas de membros da igreja que iam levar o cristianismo e o catolicismo adiante. Santo Agostinho aqui, já num período, século III, ou seja, já temos uma igreja institucionalizada, poderosa, cuja sede era Roma, que era também a capital do império. Temos aqui uma situação de dualidade de poder. Você tem o poder do imperador e o poder da igreja de Pedro, da igreja católica, né? Então Santo Agostinho vai, digamos assim, demarcar o território de poder da igreja e do imperador. A lei das duas espadas, então, é uma doutrina que defende a ideia que autoritas e potestas são dois princípios de poder. O poder do imperador, portanto, diz respeito exclusivamente a assuntos políticos, jurídicos, administrativos e militares. Assuntos morais e religiosos são assuntos do Papa e da Igreja. O que está acontecendo aqui? Por obra da doutrina de Santo Agostinho está nascendo a noção de separação entre Igreja e Estado. Muita gente não sabe disso, pensa que a separação da Igreja e do Estado foi acontecer com as revoluções burguesas, lá nos séculos XVI, XVII e XVIII. Mas ela, num primeiro momento, ela foi uma iniciativa da Igreja no sentido de dizer que religião é assunto do Papa. Então, o que está por trás disso aqui? A ideia de que o imperador não é Deus, de que os governantes, ao contrário do que acontecia na civilização grega, né, em que os governantes eram deuses ou semideuses, né, filhos de cruzamento entre deuses e homens, como conta a mitologia grega, ou como se entendia que os imperadores romanos tinham uma aura divina, na concepção cristã, principalmente na doutrina católica de Santo Agostinho. Então, aqui é uma demarcação de território. Eu digo, olha, assuntos religiosos e morais são assuntos da autoridade papal. E assuntos temporais, a guerra, a administração e a política, são assuntos do imperador. Surge posteriormente, então, também o direito canônico. Digamos assim, uma constituição, um conjunto de normas e leis que regulam a vida na igreja. Então essa relação entre poder e Estado, ela começa a se inverter. Eu disse aqui, os cristãos nascem como uma religião perseguida, posteriormente o imperador Constantino vai se converter ao cristianismo, séculos depois da vinda de Cristo. Santo Agostinho é um teólogo do século III, né? Já temos aqui uma igreja como instituição detentora de poder e já dizendo assim, ó, aqui é a minha esfera de poder, aí é a esfera de poder do imperador, e as leis canônicas que em princípio deveriam regular a vida na igreja, posteriormente com o fim do Império Romano, o desaparecimento das instituições do Império, essas instituições criadas, que é depois de um período de 1000 anos que sucede o fim do Império,
nós vamos ter a experiência do governo da aristocracia com a igreja. Voltamos a viver um período de feudalismo, tal como existia na Grécia lá antes do surgimento das cidades. Então as cidades desaparecem por um período de 1000 anos, a sociedade ocidental europeia vai se organizar em torno de grandes propriedades rurais, comandadas por uma aristocracia que governa junto com a igreja. Normalmente a hierarquia da igreja era composta de filhos da aristocracia. Famílias numerosas, né, propriedades rurais, sempre destacavam um filho para ir para os mosteiros, estudar teologia, virar bispo e virar governo. Eu costumo usar, gente, quando eu vou dar aula, quando eu dava aula sobre isso, este filme aqui, Joana d'Arc, tá? Esta versão. Acho que tem umas 3 ou 4 versões do filme Joana d'Arc aí disponíveis. Eu tenho em DVD aqui, nem tenho mais aparelho de DVD em casa, mas ainda tenho o DVD guardado. É um filme ficcional sobre a história da Santa Joana d'Arc, né? Sobre a história da unificação da França, já no final do feudalismo, que vai dar uma ideia dessa questão aí da relação Estado-Igreja, do ressurgimento das cidades lá no final da Idade Média e do ressurgimento do Estado moderno. Mas no que então finalmente o cristianismo importa para a civilização ocidental moderna? Quer dizer, esta ideia de democracia criada pelos gregos, de igualdade dos cidadãos criada pelos gregos, é um dos pilares da civilização ocidental moderna. A outra é a ideia romana, né? O legado romano de uma sociedade organizada em instituições jurídicas, políticas e administrativas e regidas por um corpo de leis escritas. O monoteísmo e esta ideia, inicialmente de Santo Agostinho, de separar a autoridade da igreja da autoridade do imperador ou do governo laico, digamos assim, do governo civil, né? É um dos fundamentos do Estado moderno. Depois, com as revoluções burguesas, este movimento que Santo Agostinho faz de dizer que a igreja tem autoridade sobre assuntos religiosos e morais e que o Estado tem, o imperador tem autoridade sobre assuntos temporais, mais adiante no tempo vai se voltar contra o interesse da igreja. Quer dizer, os revolucionários burgueses lá do século XVI, XVII e XVIII, que vão criar o Estado moderno, né? Isso a gente estuda em Teoria Geral do Estado. Já fiz um vídeo aqui no canal, vou botar o link aqui em cima, se você não viu, veja aí sobre os fundamentos do Estado moderno. Mas essa ideia de que, além da democracia, da legitimação dos governos pela eleição, da ideia de uma sociedade organizada por instituições e regulada por leis escritas, também deve contemplar a ideia de que o Estado é igual para todos, portanto, o Estado não deve se misturar com a religião. A ideia de Estado laico. Não significa que o povo não possa professar uma religião, mas o fundamento, o princípio liberal contemporâneo é da ideia de que a religião diz respeito à esfera privada dos indivíduos e como num determinado território nacional pode haver indivíduos ateus ou indivíduos seguidores de diferentes fés religiosas, o Estado ou o rei, né, não devem ter lá uma religião oficial do Estado, certo? Então este é o legado da civilização cristã. E é isto, gente, que os conservadores querem defender. Por quê? Porque este modelo de sociedade que nós temos hoje no Ocidente, que parte do princípio que a lei deve ser igual para todos. Notem bem, tá? Não é que todos são iguais perante a lei. A sociedade é heterogênea, os indivíduos são desiguais, mas a lei deve ser aplicada igualmente para todos. De que o governo só é legítimo se ele for eleito pelo povo, né? Os representantes só são legítimos se eleitos. E a ideia de que o Estado é laico, de que a religião e o Estado são separados, são fundamentos da civilização ocidental. E é exatamente isso que os comunistas querem destruir. Ao contrário do que muita gente pensa, a noção de guerra cultural não começa em Gramsci. Tá? Marx e Engels escrevem um livro que é um dos livros fundadores do marxismo, chama-se A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, na qual eles defendem a ideia, absurda a meu ver,
de que o comunismo se fundamenta, eles acham que o comunismo é uma teoria científica, né? Eles chamam o marxismo de materialismo científico, materialismo histórico dialético, porque eles partem do pressuposto de que em algum momento do passado remoto, da era das sociedades tribais, um momento que ninguém consegue comprovar que de fato existiu, teria havido um negócio que eles chamavam de comunismo primitivo, de uma sociedade na qual todos os indivíduos eram iguais perante si e que eram sociedades matriarcais. Então, quando vocês veem as feministas ou os comunistas falar pelo fim da sociedade patriarcal, o que eles estão querendo dizer? Eles querem destruir o modelo de família, tá? Então, nesta concepção de comunismo primitivo não existia família. Existiam lá os clãs tribais e, supostamente, dizem os marxistas, não tem, a não ser que a gente pudesse viajar no tempo como comprovar, era uma sociedade absolutamente igualitária. Quer dizer, a biologia prova que os indivíduos são desiguais entre si, a natureza humana prova que tem indivíduos inclinados para a liderança, outros que são inclinados para serem liderados, né? Que existem indivíduos que compõem uma elite da sociedade, outros que compõem a base da sociedade. Apesar de há milênios a sociedade ser assim, se organizar assim, os comunistas teimam em dizer o contrário, que, portanto, a ideia revolucionária deles passa por acabar com a família patriarcal e acabar com a dita democracia, que eles chamam de democracia burguesa. Este sistema de eleição de representantes periódica e regularmente, de legitimação dos governantes pelo voto, de uma sociedade regulada por leis constituídas por representantes eleitos, tem que ser destruída, porque essa democracia seria uma falsa democracia. A verdadeira democracia para os marxistas só existiria se houvesse igualdade econômica, como se fosse possível as pessoas serem absolutamente iguais economicamente. Todos os lugares do mundo em que essa experiência foi tentada, aconteceu o que está acontecendo em Cuba agora. Ditadura, miséria, opressão, e esses regimes terminaram ruindo, como ruiu o comunismo soviético, quando caiu o Muro de Berlim, quando desabou a União Soviética, né? O Muro de Berlim em 1989, fim da União Soviética em 1981, como está acontecendo na Venezuela, né, um regime ditatorial de miséria, de fome, de doença, e como finalmente está acontecendo com Cuba. Então, o que os conservadores querem conservar, gente? Querem conservar estes valores, uma sociedade onde vigora a liberdade. Não a liberdade dos gregos, lá, aquela liberdade na qual você, se perder uma guerra e for conquistado, vira escravo. A liberdade de empreender. Na sociedade medieval existiam lá os servos e os suzeranos, indivíduos que viviam dentro das propriedades rurais, entregavam parte do resultado do seu trabalho para os proprietários de terra, em troca disso eram defendidos. Na concepção liberal, esses indivíduos não eram livres. É outro conceito de liberdade. Eles eram dominados pelos senhores feudais. Então a liberdade para os ocidentais modernos é a liberdade de escolher os governantes, é a liberdade de opinião, é a liberdade de credo religioso. O mundo oriental, o mundo islâmico, não viveu essa experiência, né? Quer dizer, por que é tão fácil implantar o comunismo na China? Por que não existe democracia no mundo islâmico? Vários daqueles países árabes continuam sendo monarquias onde não há eleição, onde não há parlamento, ou há arremedos disso, chamam de repúblicas islâmicas, em que os governantes fazem parte de uma aristocracia ao estilo da aristocracia feudal. Porque lá não existiram as experiências da civilização grega clássica, do Império Romano e do cristianismo. E se estas experiências e essas instituições forem destruídas, como querem os comunistas revolucionários, como querem os globalistas, né, que ficam defendendo o fim da família, que ficam defendendo a ideologia de gênero, que ficam atacando os valores cristãos,
que ficam atacando a democracia, defendendo o regime venezuelano, defendendo o regime cubano como se aquilo fosse democracia, se esses caras vencerem, viveremos um período de trevas. Então, não se trata apenas de ser contra o aborto, de ser contra o casamento gay, ou, enfim, de ser contra a liberação das drogas e todas essas causas defendidas pelos globalistas e pelos comunistas. Trata-se de muito mais, trata-se de defender princípios e valores filosóficos e morais cujo fundamento essencial é a defesa da liberdade tal como nós a concebemos. Quem sabe o valor da liberdade hoje é quem foi privado delas. O que os cubanos estão lutando e gritando nas ruas de Havana? Eles estão pedindo liberdade. Em essência, é isso que os conservadores querem conservar. Ok, gente? Como eu disse, fui impreciso, fui genérico, aqui a aula já está durando mais de uma hora, essa videoaula já está durando mais de uma hora, mas espero ter passado para vocês as razões pelas quais lutam os conservadores de fato, uma noção mais aprofundada, mais rica, assentada na história. Quem quiser se aprofundar, além de ver os filmes que eu indiquei, pode catar esse livrinho aqui num sebo ou outros livros aí de outros autores sobre os fundamentos do pensamento político e da civilização ocidental moderna, tal como ela recebeu a herança da civilização grega, do Império Romano e do cristianismo. Por hoje era isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Inscreva-se no meu canal da cos.tv. E, gente, vamos combinar que o vídeo de hoje vale um Pix bem gordinho, hein? Aproveite aí que tá acabando o vídeo agora, senão você vai esquecer. Abre o seu banquinho digital lá e Pix pro canal, ok? Valeu, muito obrigado e até a próxima videoaula.